bem, senhoras e senhores, começando mais um episódio do nosso Mais Dor, por favor, nosso podcast semanal de sofrimento produtivo, que agora, novamente, meu amigo Zeca, como é que eu posso colocar? Nos fornece, nos traz aquilo que vai adoçar a nossa vida, os famosos cookies da Papila Delis. É isso aí. Teremos cookie hoje novamente. Comeremos muito cookie enquanto ficamos filosofando sobre as dores da vida e aquilo que vai simplesmente nos contemplar. Olha, nada como filosofar enquanto comemos cookies. Exatamente. Para quem acompanhou o nosso último episódio, viu que eu tava meio encacetado para abrir a caixa, né? Os caras colocaram adaptaram a embalagem por causa disso. Então os caras foram gentis dessa vez, ó. Vocês podem comprar cookies individuais, olha, entendeu? Lá. E lá não tem só cookie, não. É bom a gente lembrar que não é só cookie, não. São muitas opções. Né? Nós temos poke, tem o que mais? Tem hambúrguer, tem sushi. Sushi é sensacional. Tem o Nuteloff. Nuteloff, pra quem gosta de doce. Banoff. Karina que o diga, né, cara? Você Karina que o diga. Entendeu? Mas nós gostaríamos de agradecer Papila Delis, nosso patrocinador oficial, o primeiro patrocinador do nosso podcast. Dor, por favor. E aqui a gente pode dizer mais Papila Delis, por favor. Agora, Zequinha, tá virando o menino nato. O homem do marketing. O homem do marketing tá virando o menino nato. Mas enfim. Muito bom. Você quer o seu cookie? Eu deixo o seu cookie com você? Pode dar o meu cookie pra mim. Então tá bom. Muito bom. E aqui você, por favor... Vamos beliscando aos pouquinhos o cookie. É isso, Zequinha. E você, por favor, introduza o tema para todos os nossos amigos aí de casa, nossos fãs número 1 deste terreiro aqui, desse plano e desse do nosso terreiro espiritual. Exato, que é o nosso podcast. E do nosso outro plano. Inclusive, deixa eu só fazer uma coisa rápida. Pode fazer. Dona Guiomar. Dona Guiomar. Você abre essa câmera aí, pega os dois aqui. Dona Guiomar. Um abraço. Ali, ó, Zeca. Dona Guiomar. Um beijo. A gente te ama, Dona Guiomar. Amamos a senhora. Entendeu? Dona Essas Guiomar. mensagens que a senhora manda pra gente é o que faz a gente querer continuar isso é a todos luz da os nossa dias. vida. É a luz da nossa vida, Dona Guiomar. É isso aí. Muito bem. Vai lá, Zequinha, arrebenta, meu irmão. Muito boa tarde, meu povo. Zeca Ruiz no microfone. Antes de entregar o tema doloroso de hoje, gostaria de pedir a todos, como de praxe, que nos sigam nas redes sociais, que compartilhem o nosso conteúdo e que marquem o sininho para que YouTube e seus derivados, como o Spotify, Instagram e todo o resto, possa mostrar para vocês os nossos conteúdos, né? Nossas postagens automaticamente. E assim todos crescemos e nos enriquecemos a partir das nossas dores. Hoje, com uma dor que provavelmente já se transformou em uma epidemia. E não é uma epidemia de coronavírus. É uma epidemia emocional. A dor da solidão. Muito bem, Zequinha. Muito bem. Como você pensa em falar sobre isso hoje, Marcelão? Quais as suas ideias? Zequinha, eu acho o seguinte, cara, a dor da solidão, essa foi uma dor, inclusive, que acho que foram eles que mandaram pra gente, né? Foi um dos nossos seguidores que pediu. Um dos nossos seguidores falou, e ele falou de uma forma bonita, né? Aquele negócio, a dor de você ter gente e ficar sozinho, se sentir sozinho também, porque tem isso. Eu acho que essa solidão, ela não é uma coisa especificamente do ambiente, de você, de repente, não ter com quem compartilhar a vida, porque às vezes você tem com muitas pessoas no seu meio social, no seu trabalho e tudo mais, e a solidão está dentro de você. Você não consegue se permear naquele meio a ponto de se sentir preenchido pelo outro. Diria até que muitas vezes as pessoas mais solitárias são aquelas que estão mais rodeadas de gente. Olha que interessante. Não necessariamente, não é regra, obviamente, mas se a gente só se rodeia de gente para evitar a solidão, não necessariamente isso vai tratar a nossa solidão. Não é o que define, né? Isso que eu quero dizer e que o Marcelão também está dizendo. Muito bom. Então o que eu acho, Zequinha, você passa um pouco dos teus conceitos, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, eu acho que eu vou um pouco mais para aquela linha de tentar entender e falar muito mais sobre a necessidade das conexões e dos relacionamentos, do que especificamente a solidão em si, por si, porque eu sou um cara que não sei ficar sozinho. A grande verdade é essa. Na verdade, eu até sei, né? Porque dado o contexto da minha vida... dado o contexto da minha vida, meu irmão, isso é um ponto bacana para eu introduzir e você já começar a falar. Legal. Muitas vezes falaram para mim o seguinte: por eu ser um cara de relacionamento, eu sou um cara que gosta de me relacionar,
E você é prova viva disso, né, Zequinha? Sim, senhor. Quantas vezes, quantos garçons de balada a gente não ficou irmão pra gente não conseguir... Quantas seguranças de balada pra gente não tomar aqueles cascudos por errar a mão algumas vezes. Isso lá no passado. Agora a gente fica brother de quem? Do operador que vai começar a editar os vídeos pra gente. É isso aí, entendeu? É isso que a gente faz. Então, o negócio é o seguinte, cara. Eu sou um cara que preciso, e acho que várias pessoas assim como eu, tem a parte da extroversão, né? Então, quando a gente vai estudar alguns assessments de personalidade, um deles é o MBTI, você vai pegar lá que você pode ser uma pessoa introvertida ou extrovertida, o que não tem nada a ver com a tua personalidade de ser uma pessoa mais fechada ou uma pessoa mais aberta. Quando a gente fala da extroversão lá para o MBTI e da introversão, diz respeito ao como você se energiza. Se você é um cara, uma pessoa que consegue se energizar sozinha, então você é uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais introspectiva, mais fechada, ou se você precisa do outro, precisa de pessoas para se energizar. Né? E eu sou esse cara. Eu realmente preciso de gente para poder me sentir bem. E é impressionante. Isso foi também o que me fez sair do direito, por exemplo. Né? Enquanto advogado, o resultado que eu gerava era para uma pessoa jurídica, né? Enfim, eu estava gerando o meu trabalho, o resultado do meu trabalho ele estava vinculado a um CNPJ. A partir do momento que eu entendi que o meu negócio era fazer o ser humano mudar, o ser humano ser melhor e por aí vai, eu mudei de profissão, me realizei, me encontrei onde eu estava e, cara, a minha vida praticamente é trocar com pessoas. E isso me leva para um lugar em que diversas pessoas olham para mim e falam, cara, você tem que aprender a viver sozinho, você não consegue ficar sozinho. Mas existe uma realidade que as pessoas não enxergam nesse contexto todo, né? Porque, de fato, eu me energizo com o outro, mas o viver sozinho, né, ele acaba sendo a tônica da minha vida. A partir do momento que hoje eu sou um cara, enfim, eu fui divorciado, enquanto eu era casado, tudo bem, morava com a minha ex-mulher, morava com meu filho, mas hoje eu sou um cara divorciado, né, eu tenho um apartamento, moro sozinho nesse apartamento, e, cara, tem uma coisa que é interessante, né? Quando você trabalha com pessoas, acreditem, senhores, se você é médico, depois das 8 horas da noite, quando você chegar em casa, você não vai querer fazer uma operação com as pessoas que te circundam. Se você é músico e passa o dia inteiro... A última coisa que você quer é ficar falando dos problemas das pessoas. Quando você chega em casa, cara, a última coisa que você quer, né, é compartilhar. Então, assim, você chega em casa e você realmente vai para um silêncio absoluto. E às vezes você até precisa desse silêncio para se sentir bem. Eu particularmente. Não que eu me sinta bem em estar sozinho, porque eu me energizo com o outro. Mas, nesse contexto... ao chegar em casa, por exemplo, eu não tenho ninguém, né? A família, como todos vocês já souberam, tive a fatalidade em 21 e acabei perdendo. Meus amigos, bem ou mal, não são as pessoas que eu vou ligar para ficar me preenchendo depois. Então a solidão ela existe, mas ela existe num tempo determinado, né? De uma forma em que eu de fato entro nela para simplesmente ter que viver aquilo, não porque eu tenha vontade de ficar lá, entendeu? Então acho que talvez esse seja um ponto interessante para a gente começar a explorar no seguinte sentido. A solidão, eu acho que ela nunca vai ser algo procurada pelo ser humano, né? Ela é meio que algo imposto ao ser humano. Sim. Certo? Eu acho que assim, você ir fazer um retiro do silêncio, a gente que está se propondo agora aos nossos próximos... Vocês vão ver, a gente podia filmar esse pelo menos a saída dessa ideia, né? A saída dessa ideia aqui. Porque não tem como a gente filmar naquela que a gente está pretendendo fazer. Depois a gente explica. A gente vai contar, mas eu e Zeca estamos aprontando alguma aí e nós vamos fazer isso, viu, velho? Vamos, eu vou cobrar. Eu fiquei fascinado com a ideia. Depois a gente Vocês vão saber. Isso aqui também faz parte do nosso marketing para gerar curiosidade e engajamento, entendeu? Mas o negócio é o seguinte... eu acho que a solidão, Zequinha, ela é alguma coisa... você procura momentos sozinho, de estar só. Mas aquela coisa constante, aquela sensação de vazio, de não pertencimento, de não preenchimento, é algo que às vezes é imposto, né? Pelo ambiente, pelo universo, por o que quer que seja, pelo contexto da tua vida. E eu acho que é aí que a gente precisava tentar explorar... o que é essa dor, entendeu? Por que existe essa dor? Acho que a gente está em sintonia. Porque na minha leitura, cara, é como você disse. Primeiro temos que diferenciar algumas questões, né? O vazio.
Algumas pessoas tendem a confundir o sentimento de solidão com entrar em contato com o vazio. Só para explicar para eles o que é o vazio, porque eu acho que você está se referindo ao do Frank, a logoterapia, ao vazio existencial. Não só, dos conceitos do budismo também. Então explica um pouquinho pra gente. No budismo, por exemplo, na filosofia budista, eles têm um conceito da impermanência. Quando a gente entra em contato com a impermanência da vida, de certa maneira a gente percebe que nada é permanente, nada é definitivo. E isso gera uma certa insegurança, gera uma certa ansiedade. E essa ansiedade de entrar em contato com esse vazio, para os budistas, encarar isso e aceitar isso é o que, de certa maneira, gera o contentamento e a satisfação com a vida. Só que a gente tem essa necessidade de se afastar desse vazio. E algumas pessoas entendem o entrar em contato com esse vazio com o sentimento de solidão, que para mim são duas coisas diferentes. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer um retiro de silêncio, como se apontou, ou um retiro de isolamento, qualquer coisa do tipo, a gente quer entrar em contato com o vazio. E a solidão em si, para mim, é um estado de mente, um estado de espírito, que remete à ausência de conexões. Perfeito. Que, em último nível, pode sim também estar relacionado a uma ausência de conexão com nós mesmos. Ótimo, ótimo. Por quê? Por que eu falo isso? Porque primeiro, para a gente aprender a conectar realmente com as pessoas, a gente tem que se conectar com a gente. Explica isso, que aí acho que é onde a gente vai começar a tretar. Eu adoro, velho. A gente tá brigando ultimamente, eu e o Zeca, cara. É tão gostoso, velho. Não, porque você briga em outro nível, né, velhão? Você discute em outro nível. Você um não nível, vai ficar briga filosófica. Você entendeu? Aqui o pau vai subindo e a gente chega aonde? Sócrates? Gil? É um octógono cognitivo, né? Isso, entendeu? Vai lá, Zeca, Mas explica. Assim, a minha percepção é a seguinte, né, cara? Quando a gente fala de autoconexão, a gente fala de, para mim, minha compreensão é assim, ser capaz de acessar a nossa energia vital de uma forma que a gente se nutra disso. Para a gente saber fazer isso, a gente precisa conhecer nossos gostos, a gente precisa aprender algumas habilidades, como a habilidade da autocompaixão, remover a autocobrança de nós, a autoexigência, o princípio de controle, o princípio de busca pela perfeição. Todos esses detalhes que estão compondo a nossa realidade no nosso dia a dia, se a gente está muito virado para fora e pouco orientado ao que é realmente nosso, até o nosso sentido de autovalorização, a gente não vai conseguir de fato entender como gerar uma verdadeira conexão com as pessoas. Né? Sim. Por quê? O que vai acontecer no final? Tem dois tipos de movimentos aí. No primeiro movimento, você se conectou com você sabe o que é importante para você tem clareza dos seus limites, você tem clareza de tudo que de fato representa um bem-estar acompanhado. E aí você vai buscar isso e você vai encontrar ou não. Se você não encontra, isso gera um certo sentimento de solidão, de ser incompreendido. Isso é um movimento possível. Um outro movimento possível é aquela coisa das pessoas, por exemplo, que querem usar roupa de marca, andar com carro importado, sabe assim, para aparecer. Ostentar, tipo, para aparecer e tal. Ou seja, a pessoa que quer estar na mídia, a pessoa que quer, sei lá, ter milhares de seguidores no Instagram, a pessoa que fica só mostrando a parte bonita da vida, justamente para atrair através do impressionar. Cara, a minha tendência é acreditar que quanto mais você atrai as pessoas por esse movimento de impressionar, mais solitário você vai se sentir ao lado delas, entendeu? Então você não vai conseguir de fato se conectar. Mas aí é porque tem uma ausência de conexão com você mesmo. De tentar não entender o que no teu ponto de vista. Então, por exemplo, vamos pegar. A gente tem uns amigos que entraram numa onda dessa, né, Zequinha? Impressionante. Ainda não vamos citar o nome desses caras, mas permeia a nossa atmosfera, né? E, cara, o que você acha que um cara desse, quando precisa, enfim, ele tá, no meu ponto de vista, ele se preenche dessa forma, talvez não só pela necessidade de impressionar, mas como um mecanismo de defesa por ser alguém que não consegue sustentar relacionamentos, se conectar, né? Então ele prefere se conectar com o material, com a aparência, com esse tipo de coisa,
para não necessariamente, por exemplo, ter que se conectar com uma pessoa porque talvez jamais conseguisse aprofundar um tipo de assunto com uma pessoa que se demonstra vulnerável na frente dele. E ele não sabe também se colocar vulnerável diante dos outros. É isso. Ele não sabe lidar com a vulnerabilidade do outro. É esse o ponto. E ele não sabe se pôr vulnerável. Se pôr vulnerável. É isso. Por isso que eu tô te falando. Então, você acha que esses caras que, por exemplo, vão muito para esse lado, né? Estão se protegendo. Do autoconhecimento? Do autoconhecimento e das próprias dores. Porque autoconhecimento é entrar em contato com essas dores. Isso. Cura emocional. O foco do autoconhecimento é a cura emocional, você concorda? Concordo plenamente, 100%. Pra que eu vou cutucar nas minhas feridas se não for pra curá-las? Pra que eu vou identificar as minhas fraquezas se não for pra desenvolvê-las? Não é isso? Então, ou seja, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas tendem a ir por esse caminho onde o material, a aparência, o status geram para ela uma sensação de pertencimento, que é, em último nível, a busca por conexão. Cara, é muito fato isso. Conexão é um negócio que está enraizado no nosso DNA. Desde sempre, né, cara? Desde sempre. A garantia de sobrevivência, inclusive. Exato. A gente vem falando desde o primeiro episódio. Nossas conexões são a base para tudo. Nós precisamos de conexões humanas para garantir a sobrevivência da espécie. Nós precisamos de conexões humanas para lidar com os nossos momentos de dor. Nós precisamos de conexões humanas para se autoconhecer. É isso. É através das nossas relações. E aí pega um ponto-chave que você está falando, né? Quando você fala assim, as pessoas estão indo para a direção do materialismo e dos bens para tentar uma garantia de pertencimento, elas estão em último nível tentando evitar a relação que reflete as diferenças que levam ao crescer. Porque a gente falou sobre a Virginia Satir, né? Que a Virginia Satir tinha um princípio do trabalho dela, que é a partir das semelhanças a gente se conecta e a partir das diferenças a gente cresce. Só que dói crescer por essas diferenças, né, cara? Quando a gente percebe que tem alguma coisa incomodando no outro, como a gente faz para administrar isso? E, cara, é muito interessante você estar falando isso, Zeca, porque, enfim, eu vou sempre puxar um pouco para mim, porque eu acho que é interessante tua referência. Isso, você tentar jogar um pouco pro teu lado, né? Cara, de fato, eu acho que existem pessoas que vão se identificar comigo também. A minha capacidade de me desenvolver com alguém é muito maior do que fazer isso sozinho, né? E não quero nem olhar, porque eu acho que a gente não poderia nem criar uma regra aqui do que é melhor ou do que é pior. Eu acho que, cara, vai da consciência e vai da capacidade de autoconhecimento, de compreensão, o self-awareness de cada um, para entender o que é melhor e como é a melhor forma de você lidar. Então, eu te dou um exemplo. Eu aprendo, por exemplo, o que é a espiritualidade, não estudando, ou entrando em contato, ou indo para um centro, ou indo para um terreiro, ou indo para qualquer lugar. Cara, eu aprendo muito mais compartilhando com você as informações. Quando eu pego as tuas experiências e vou querer fazer das tuas experiências as minhas experiências, porque você é um cara que me influencia, né? Um relacionamento, eu me trabalho nas minhas relações muito mais com a pessoa que está comigo do que numa terapia, por exemplo. Esse sou eu, tá? Não estou falando que isso é o certo ou o errado, né? Por quê? Porque eu preciso da prática, eu preciso do contato, eu preciso da relação para criar cognição, para conseguir criar a lógica cognitiva. A instrução, para mim, por si só, ela é muito solitária, velho. Eu não sei se isso está muito atrelado à parte do que a gente faz para viver, que a gente teve que buscar uma bagagem muito grande. Inclusive, a minha parte técnica, ela veio muito de experiências que eu vivi a vida, né? Enfim, eu fui buscar experiências na vida com outras pessoas, inclusive, que me colocaram, que me trouxeram o conhecimento que hoje eu tenho do que eu faço. Mas é impressionante, cara, porque existe no mundo hoje esse movimento e, cara, eu queria falar um pouco disso com você, e aí você toca a pau aí na teoria, no que você acha que vai agregar, que esse movimento da solitude, esse movimento do aprender a viver só, do ser feliz sozinho, do não precisar de ninguém. E que, cara, eu acho que a galera começou a desvirtuar isso daí, entendeu? Existe uma grande chance. Eu acho que a galera começou a desvirtuar. E eu vou te falar. Vocês me desculpem, porque agora, Zeca, agora abre aspas, momento Marcelão desabafo, que provavelmente vão começar as... Eu falei no primeiro ou segundo episódio, né?
Em quem que é o problema, Zequinha? Conta. Em quem que é, Zequinha? Conta. Artilharia pesada Vocês agora. mandem... Lembra, quem assistiu o Se Importar com a Opinião do Outro, só manda. Que é o seguinte, o ser humano tem que ser sozinho, porque sozinho venceremos, porque sozinho saiba viver só, porque você vai ser mais feliz, porque você não consegue ser feliz com o outro, você não é feliz com você. Eu entendo até certa forma esse tipo de alegação, mas para mim isso foi desvirtuado. E por gente mal amada. Saca pessoas mal amadas assim? Aquelas pessoas que, pra mim, meu irmão, não têm a capacidade de se conectar porque não pensam na empatia, não têm a vontade de olhar pro outro de uma forma me ensine, né? Tem o ego na casa do cacete, do tipo assim, sou autossuficiente. Você não é autossuficiente. Nenhum ser humano é autossuficiente. Nenhum. O Zeca falou isso. O Zeca vai discordar de mim agora com o que eu tô falando, mas ele vai discordar. Exato. Não, sim, mas concordando que nenhum ser humano é autossuficiente. E o que eu quero dizer é o seguinte: esse movimento do vamos ser só, vamos entender o que é ser só, vamos ficar bem, nos reconstruir e não depender do outro para ser feliz, cara, isso para mim tá destruindo a coisa mais bonita da humanidade, que são as conexões reais, que são as conexões verdadeiras. Tem um risco aí. Entendeu, Zequinha? Eu acho que você pegar uma pessoa, sobretudo essas pessoas de autoconhecimento, porque esse tipo de afirmação, e vocês que seguem a gente também são do autoconhecimento, né? Eu já vi, mano, em alguns Instagrams por aí, de seguidores, de brothers, né? Frases desse sentido. Aí você vai explorar um pouco mais o perfil da pessoa. Meu irmão, a pessoa é a pessoa mais egocentrista do mundo, cara, egocêntrica do mundo. A pessoa só pensa nela, velho. E aí, peraí, meu irmão, como é que você vai me falar que estar com outro é melhor quando você só pensa em você e só fala de você? Cara, quando estar sozinho é melhor. Cara, quando estar sozinho é melhor. Eu sempre assim, então, você. Aí eu quero que a gente tente chegar num ponto que é o seguinte: você, para poder falar que é melhor estar sozinho, tem que ter a capacidade de se conectar com o outro. Se você é uma pessoa que não consegue se conectar com o outro porque o teu eu é mais robusto, é mais atraente para você mesmo do que o eu do outro, meu irmão, não vem falar que é melhor ficar sozinho. Porque a gente só pode falar o que é melhor, assim como eu. Eu sei o que é ficar sozinho, como coloquei, eu sei o que é conectar com o outro. Nesse ponto, talvez você esteja falando que as pessoas têm medo de intimidade, né? Exatamente. E é um medo da intimidade atrelado a uma medo da intimidade. Adorei. Eu amo. Porque ele me dá as palavras que me faltam nos momentos oportunos, entendeu? Eu já vou parar, Zequinha. Pode falar, entendeu? Eu vou calar minha boca daqui a pouco, mas só deixa eu terminar, porque tá gostoso pra mim. É meu momento de desabafo isso daqui. Zeca, cara, criar intimidade, né? Cara, é uma coisa muito, muito lindo que você falou, porque é exatamente isso. As pessoas que eu acabo julgando, e é um julgamento mesmo, cara, né? É um julgamento pessoal, não levem isso como ferro e fogo, é uma questão minha. Que de fato ficam falando da necessidade de ser só, da necessidade de viver sozinho, spreading the word, tipo assim, ficam falando, espalhando pro mundo como se fosse a nova tendência, meu irmão. Né? Porque realmente, quem é sozinho não precisa ficar falando que é do caralho ficar sozinho. Quem tá com gente não fica falando, nossa, é muito melhor ter gente. Mas essas pessoas que engajam movimentos de solitude, que engajam movimentos do vivamos sozinho, levanta a bandeira e faz tudo isso, malandro, desculpa, é exatamente o que você falou. Elas têm medo de gerar intimidade. Elas não conseguem se colocar numa posição de vulnerabilidade. Entendeu? Eu peguei um cara uma vez, uma pessoa dessa. Cliente. Não, nem cliente, cara. Olha que interessante isso. Eu fui ler o meu mapa astral. De nascimento, mapa astral, exato. E, cara, a pessoa é uma dessas pessoas que levanta a bandeira, que fala, puta, mas esse movimento Harebô, o fodão do Namastê. Os caras tudo fodão do Namastê. E esse era um fodão do Namastê. Legal? A pessoa me levanta essa bandeira, prega essa parada, e aí pedi para ler o meu mapa. Bom, primeiro a pessoa desmarcou 3 vezes comigo. Você não falou comigo, entendeu? Então assim, peraí, você já começa a ver que é estranho, né? Quando a tua prioridade, quando você presta um serviço, se torna maior do que a prioridade do teu cliente.
Então, tudo bem. Você quer desmarcar uma vez? Sim. Você quer desmarcar... Agora, você desmarcar falando hoje eu não estou com a energia do dia. Meu irmão, eu vou trabalhar com você. Foi trabalhar um dia depois, você perdeu sua filha, você tava fazendo as coisas, meu irmão. Assumiu o compromisso. Porra, é o mínimo, entendeu? A gente tá aqui, um pau torando no mundo e nós dois estamos aqui gravando. Enfim. Sim. Mas aí você chega pra pessoa e ela começa a falar do mapa dela. Né? Então, assim, ela vai ler o meu mapa. E o que ela faz é falar do mapa dela. E ali você já começa a ver tipo, a personificação do ser humano. Das crenças. Das crenças. E só se enaltecendo, meu irmão. E depois você pega essa pessoa falando, por exemplo, que tem que ser vulnerável e que tem que se pôr na posição... Mas peraí, cara. Então, eu acho que falta na humanidade, sobretudo para essas pessoas que falam da solitude, do vamos viver só e vamos viver bem... Eu concordo. Eu vou concordar com você quando você falar que a gente precisa olhar para dentro para poder se conectar fora, né? Que a gente precisa se trabalhar dentro. Mas para mim, galera, vou falar real e eu tô aqui para isso mesmo. Agora o Mais Dor vai para mim, para todo mundo, não tô nem aí. Cara, tem muita hipocrisia, velho. Isso eu concordo. Tem muita hipocrisia, Zequinha, pelo amor de Deus, velho. O problema maior é que virou um clichê, né, cara? Virou um clichê, irmão. Nego levanta a bandeira, né? E fala de uma forma como se fosse extremamente natural. Natural. E aí você sabe qual é o problema? Pega um cara como eu. Distópico, né? Cara, você pega um cara como eu, como você, a gente vive pro outro, velho. A gente vive pro outro. Tipo assim, é difícil o que a gente faz aqui. Né? Uma dor nossa a gente transformou em alguma coisa para todo mundo poder compartilhar. E, cara, graças a Deus a galera tá entendendo, tá mandando mensagem, tá? Quantas conexões novas a gente não fez através do nosso podcast. Sim. Você entendeu? E, cara, me vem essa hipocrisia do viver só é do cacete, porque não conseguem se conectar. Você que quer viver sozinha, não fica falando pro mundo que o mundo também tem que ser igual a você. Entendeu? Não fala, malandro. Vive sozinha que tá tudo bem. Você não tá feliz fazendo isso? Enfim, me perdoe o momento do desabafo. O Zeca agora vai entrar com aquela parte gostosa que eu precisava fazer um pouco disso. Estava meio entalado na minha garganta. Soltou, liberou. Pronto, Zequinha. Ótimo, arrebenta, meu irmão. Vamos lá, mas eu concordo com você em alguns pontos muito, muito criteriosos aí da sua análise, que é, de fato, há uma hipocrisia instalada sobre um radicalismo nesse sentido, né, cara? As pessoas tomaram uma direção de se tornarem radicais com relação a esse princípio de autossuficiência, que é uma puta de uma ilusão. Por quê? Como a gente já falou 1000 vezes, a roupa que você está usando, alguém teve que costurar, alguém teve que fazer. A sua expertise, coach, ajuda algumas pessoas, mas a expertise dos outros te ajuda direta ou indiretamente. Então essa coisa de eu consigo viver sozinho, você só vai me provar de fato que você é autossuficiente se você for morar numa ilha no meio do mar, tiver lá sua plantação, se tiver tudo, sua subsistência lá, sua... Plantação, né? Porque se tiver um animal, você já vai falar oi pro animal antes de matar ele, malandro. Eu duvido que vai só dar... Vai fazer que nem aquele filme do Náufrago, vai fazer amizade com a bola. Faz, né? A Com bola. Wilson. Até a porra da bola virou gente, meu irmão. Exato. Entendeu? Porque a gente tem essa demanda mínima por conexão. Ótimo você ter falado isso, cara. O ponto principal é que, assim, em alguns contextos, nós precisamos e é muito importante ter conexão. Em outros contextos, é hora da gente reconhecer os nossos limites e saber como a gente vai recuperar a nossa energia. Por exemplo, os momentos de autocuidado. Esses momentos, para algumas pessoas, pode ser estar com pessoas queridas, pode ser estar com pessoas que me entendem. Outros momentos, não. Outros momentos pode ser simplesmente ir para a natureza, fechar meus olhos e ficar lá, ouvindo o rio, mas acho que ouvindo você falou a palavra momento. Isso contexto. Não é uma permanência, não é uma forma, um lifestyle, você ser sozinho. Não. Você ter tesão e não falar com ninguém. Mas tem sim aquelas... Não, isso é um pouco, né, patológico. Eu acho, verdadeiramente. Vocês viram a diferença do como eu falo e a carinha do Edu. Um pouco... Foca aqui, cara. Foca aqui. Isso é um pouco patológico. Mas é mesmo, né, cara? Porque aí a gente cai nesse ponto do medo da intimidade. Porque tem algumas pessoas que não sabem se conectar com outras e caem nessa hipocrisia desse movimento, desse clichê de você precisa dos outros, você é autossuficiente. E tem algumas pessoas que têm medo, que não querem se conectar. Porque é invulneráveis. Exato.
Então tem o não saber e tem o não querer. Tem as duas possibilidades, né? E aí, como a gente não consegue, por nenhuma das vias a gente não consegue gerar a conexão, a gente acaba talvez procurando aquelas afirmações que me protegem e me colocam com permissão para estar na minha zona de conforto, né? E aí as pessoas de fato eventualmente vão tomar uma da vida e vão precisar de outros. E aí eles vão sentir talvez que é uma grande ilusão. O que eu sinto também é assim, cara, o que eu acho que é tão importante sobre as conexões que eu vivo falando? Teve uma vez que a gente falou aqui sobre isso, eu não sei qual dos episódios foi, que essa ideia de que eu preciso me amar primeiro para depois me relacionar, que era um pouco contraditório, porque como de fato eu aprendo como me amar se não for dentro das relações? Acabou. É essencial você estar numa relação para você aprender essa dinâmica. Perfeito. Só que ao mesmo tempo, o problema maior é essa fuga do vazio que a gente falou. Porque aí é imprescindível que a gente aprenda a lidar com o vazio. O fato maior é o seguinte: nós temos emoções que são desconfortáveis e que muitas vezes elas se tornam profundamente instaladas na nossa estrutura. Então, por exemplo, o que me gera ansiedade, segundo a terapia dialética, é a repressão das emoções. A ansiedade não é uma emoção. A ansiedade é o resultante da supressão das nossas emoções. Se eu não sei sentir medo, se eu não sei sentir tristeza, se eu não sei sentir qualquer uma dessas emoções básicas primárias que a gente já explicou aqui quais são no episódio da expressão das emoções, se eu não sei sentir e processar isso, eu tendo a suprimir e reprimi-las. Isso vai para um processo inconsciente. Vai para um processo inconsciente. E isso começa a dirigir minha vida. O que acontece? Se isso está suprimido na minha estrutura, eu começo a projetar soluções. E aí que está o risco. Porque aí eu vou querer que o outro resolva o meu problema com a presença dele. Sensacional. Entendeu? Sensacional. Esse é o ponto que a solidão me permite crescer e aprender. Sensacional. Ou seja, eu entender quais são os meus gaps e entender e não projetar isso numa solução para o outro. E como eu vou resolver isso? Sozinho. Aí é sozinho. Então vamos combinar. Eu entendo, adorei, velho. A solitude, então, quando fala que o bom é você ficar sozinho, cara, não. É um período de autoconhecimento. Totalmente. Certo? Totalmente. Não é um negócio de um lifestyle que você vai ser sozinho, vai viver só e foda-se o mundo. Não, é um período para autoconhecimento. Às vezes esse período pode ser paralelo a estar em conexões. A estar em conexões, claro. Você tem o teu tempo. Exato. Vai tocar tua guitarra, vai fazer... À noite, você chega em casa depois das suas sessões, quero Fantástico. ficar bem, processar minhas questões aqui, quero pegar um final de semana para ir para um retiro e ficar em silêncio, ou viajar para fazer um retiro e, ao mesmo tempo, eu tô num relacionamento amoroso, por exemplo. Acabou. Eu tô me distanciando temporariamente, paralelamente ao meu relacionamento amoroso, para poder fazer esse tipo de contato comigo e voltar, inclusive, melhor para o meu relacionamento amoroso. Então, o fato é esse, é aquela intersecção entre estar sozinho e estar em relações que a gente precisa encontrar. Né? O grande problema que eu entendo é que muitas pessoas colocam a expectativa no outro, e daí vem uma dor da solidão. A dor que é a pior de todas, no meu entender. A dor de se sentir só enquanto acompanhado. Que seria mais ou menos o seguinte: eu estou com a pessoa está me entregando o que ela pode me entregar, só que a expectativa que eu criei sobre ela é tão maior, grande que nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. E aí entra um pouco dessa questão da autoconexão, que novamente você vai encontrar nos momentos de solitude, não somente aí. Quando a gente projeta o futuro, né? Se no futuro eu tenho medo da solidão, no futuro, não é aqui e agora. Por exemplo, porque é natural a gente ter esse medo, tá, cara? Eu acho assim que todo mundo em algum momento vai parar para pensar que a gente vai ficar dependente. Assim como a gente era quando a gente era bebê. Mas é bizarro. Aí vamos voltar pra tretas de Marcelão. Cara, tem nego que não acha, velho. Tem medo do quê? Não, eu já nasci sozinho, vou morrer sozinho. É um pouco arriscado isso, né? Eu falei, cara, eu tenho uma premissa na minha vida, quando eu comecei a estudar relacionamento, inclusive isso foi para uma das minhas teses, essa frase. Você precisa, né, de no mínimo 4 pessoas na tua vida, meu irmão, porque o caixão tem 4 alças. Senão vão ter que arrastar essa porra. Dessa. Vão ter que arrastar. Se você não mantiver pelo menos 4 na tua vida, você vai dar trabalho para 3. Se você não mantiver os 3, você vai dar trabalho para 2.
dois. Um não arrasta, meu irmão. Um não enterra. Entendeu? Então, assim, eu acho importantíssimo a gente pensar desse jeito. Eu também acho. Quem você mantém na tua vida e quantas pessoas você quer agregar pro final da tua vida. Totalmente verdade. Né? E aí que tá uma questão que, por exemplo, esses defensores da solitude não pensam muito a respeito. Mas, ao mesmo tempo, e aqui eu acho legal, pra gente falar das pessoas que buscam conexão e que muitas vezes estão fugindo de si mesmas através da conexão, né? Tem um professor que eu fiz um curso uma vez, ele é esposo, Tom Frank, não me lembro exatamente o nome dele, mas ele falou uma coisa que mudou minha vida, cara. A gente é muito focado em projetar sonhos, metas, objetivos, e acha que a vida se resume a encontrar esses objetivos, né? Ele disse que é o contrário, que nós deveríamos listar os nossos maiores medos e buscar focar a nossa vida em superar esses medos. Porque é isso que de fato vai fazer com que a gente se sinta pleno e preenchido. Que seria mais ou menos assim, não vai buscar o que você quer, vai buscar resolver o que já está aí. Exatamente. Essa é a evolução da vida. Exatamente. Não é pegar uma coisa nova, exatamente. É resolver o que já está aí. Exatamente. E aí quando a gente fala do medo da solidão, qual é a questão por trás disso? E todo mundo tem algum pouco disso, entende? Porque como a gente tem essa necessidade por conexões humanas, em alguma camada da nossa existência, a gente vai sentir medo dessa solidão. O ponto principal é, se eu encaro o meu medo da solidão, em último nível, eu percebo que o meu medo da solidão é medo de mim mesmo. Porque com quem você tá na sua solidão? Você. Você tem medo de você. Você não se suporta. Exato, você não suporta ou pelo menos entende o que está acontecendo dentro de você nos seus pensamentos e na sua estrutura emocional. Então você está com medo da solidão porque você está com medo de si mesmo. Entrar em contato com essa realidade e enfrentar esse medo, talvez apenas sozinho. É óbvio. E aí você começa a gerenciar as suas emoções e aí que vem a contradição mais louca do ser humano, né? Porque quando eu tento fugir da solidão, é quando eu mais encontro a solidão na vida. Do tipo, vou encher minha cara junto dos amigos no bar e vou me sentir completamente solitário. De prazer, que é o que a gente fala no próximo, e é exatamente isso, achando que isso vai te trazer o significado da vida. Exatamente. Né? Ou vai te mudar também, de certa forma. Mas no fundo, a gente está fugindo do que a gente fala aqui no podcast, né? A gente está fugindo da dor. Você sabe que é interessante você estar falando isso? Deixa eu só puxar um gancho. Cara, os estudos mais recentes da neurociência, até para a gente provar quanto é importante essa parte da conexão, né? O cérebro reptiliano, quando a gente vai estudar os modelos de reação do ser humano, ele basicamente tem dois comportamentos encurtidos, né? Através de duas emoções primárias, o medo e a raiva, você tem o fight e o flight, ou seja, diante de qualquer problema, ou você vai lutar com aquilo, e se você percebe que aquilo é mais forte do que você vai fugir daquilo, né? Esse é o nosso cérebro reptiliano, nós répteis. Por quê? A neurociência entendeu, olha que tesão, não sei se você conhece esse estudo, acho que, se eu não me engano, foi a própria UPenn que fez, que o ser humano ele evoluiu o cérebro reptiliano, o sistema límbico dele, para que nós tenhamos mais dois outros comportamentos encurtidos na amígdala neural, no hijack da amígdala, no sequestro amidalar. O terceiro comportamento é o flock. Então olha que tesão. Diante de um problema, primeira coisa que o ser humano faz, e é nessa ordem que acontece. Primeiro padrão, fight. Eu vou querer brigar. Se eu percebo que aquilo é mais forte do que eu vou querer fugir. Fuga. O ser humano, quando não tem para onde correr, ele adota um terceiro padrão que foi criado por ele, por nós humanos. Tipo, os animais não têm muito esse padrão. Que é qual? É flock. Ele vai se agrupar com outras pessoas para se tornar mais forte que o problema. Olha que interessante como isso acontece. Ele procura aliados. Exato. Mas olha, coisas que a gente nunca se deu conta, olha como isso acontece na prática. Namoro é normal. Namoro é normal, né? Namoro, você tá lá vivendo, relacionamento. E todo mundo briga num namoro, né, Zequinha? Todo mundo dá uma tretada no namoro. Não é uma coisa que você tá sempre a mil maravilhas.
Mas no momento da briga, cara, é onde isso acontece. Você não vai bater no teu namorado ou na tua namorada porque vocês brigaram. Ninguém vai se espancar ou vai pro fight. Mas às vezes dá uns gritos, normal, xinga. Normal. Então, que é já deu até fuga. O grito, já é o fuga. É o luta. Tem aquelas que pegam, sai batendo a porta e sai de casa. Só que o pensamento... Né? E aí é a fuga. Então assim, você sai de casa. Mas você sai de casa mantendo aquele pensamento negativo na tua cabeça que tá pondo tua amígdala no sequestro. Que vai fazer a tua amígdala te obrigar a reagir. O que você faz nessa hora? Começa a procurar pessoas para conversar. Meninas, mata. Mulher vai pegar o telefone. Nós homens, a gente fala, vamos pro bar. Elas vão pegar o telefone e vão falar o seguinte. Amiga, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ele fez. E aí vem um problema. Porque quando nós, mulheres, estamos ligando para as nossas melhores amigas e falando do nosso namorado, a gente está fazendo isso num padrão de reação. É reativo. Você não está racionalizando. Olha, eu vou ligar para essa minha amiga porque, porra... Você só tá procurando aliados. Porque ela é PhD em relacionamento, ela vai me falar exatamente o que eu tenho que falar para ele e a minha situação vai melhorar e ela vai continuar amando ele e ele amando... Não, cara. É aí que toda a cagada começa a acontecer. Não analisa objetivamente. Você liga pro cara, você liga pra tua amiga, a tua amiga vai ficar com o bode do teu namorado ou vice-versa, o cara que liga pro brother vai ficar com o bode da mulher. E você nem calculou que isso poderia acontecer. Você só fez para se proteger. Outra coisa, você tá na empresa. O chefe manda um e-mail. Preciso falar com você. Legal? Aí você vai para a sala do chefe, toma um feedback negativo. Cara, você não pode fight com o chefe, porque senão você vai ser demitido. Você não pode flight, ou seja, você não pode brigar com o chefe, porque senão você vai ser demitido. Você não pode fugir da empresa, do trabalho, porque senão você vai ficar desempregado. O que você faz? Vai pro café do trabalho. E começa o quê? A rádio peão. Você começa a falar, você viu que esse filho da puta falou, esse desgraçado, cuzão. Não sei. Pra quê? Pra fazer com que o coletivo te apoie nesse teu modelo mental, pra se sentir mais forte do que o problema. Porque, cara, quando a gente faz isso, a gente não tá sendo verdadeiro, né, cara? Não, é reação. Exato, a gente só quer juntar pessoas para vencer aquela ameaça. Claro, e é por isso que eu te falo, até num padrão reativo que o ser humano ninguém controla isso. Ninguém controla os gritos que você dá numa briga, ninguém controla você bater a porta e sair correndo. Você não fala, vou sair correndo e bater a porta. Você simplesmente vai. Esse padrão de reação, ninguém controla. Mas isso prova pra gente que até pra sobrevivência no meio, a gente precisa de gente. Totalmente. Porque se você tivesse exposto sozinho, meu irmão, você não teria esse padrão. E aí você iria pro quarto e último padrão, que é o freeze. Que é o freeze. Congelar. Que é o congelar. Você entendeu? Então é um negócio bizarro. Então, a conectividade humana gerou pra gente a possibilidade de, inclusive, ter mais um dos padrões de reação. Legal isso. Muito verdade. E assim, quando a gente fala sobre essa dor, né, da solidão e de estar sentindo-se muito sozinho. Porque aqui tem esse ponto, né, que você trouxe, que é o pessoal que acha que pode viver conectado só consigo mesmo. Vamos arranjar um nome para esses caras, tá? Eu queria que você me ajudasse a pensar num nome para esses caras também. Como a gente vai pensar nisso? Os solitários, alguma coisa. Os lobos solitários. Tipo um fodão do Namastê. Vamos arranjar um nome desses. Lobo solitário. Tipo assim, o fodão do bate no peito. Dos mais eu. Eu sou mais os autossuficientes. Os autossuficientes. O ser humano autossuficiente. Sim. E tem esses caras que, de fato, eles estão renegando uma essência básica da nossa estrutura comportamental, que são as conexões humanas. Mas tem toda uma turma, cara, que realmente se sente sozinha. Uhum. Que realmente está vivendo uma situação de estado mental que é problemática. Claro, velho. E que essa é outra mão. Às vezes até esse povo aqui, né? Esse povo dos autossuficientes aí se sente profundamente sozinho, mas não quer admitir. Não admite. O eguinho. São os eguinhos também. Exato. Né? Só que tem essa outra turma que admite e não consegue. E não consegue. Concordo. E aí eu falaria para essa turma agora. Vai lá. Com relação a isso, cara, o que você considera, e eu falo o que eu considero para mim, o que é realmente estar conectado? Para mim é ser visto, ser ouvido e ser valorizado. Lindo, Zeca. Quando existem essas três coisas dentro de uma relação humana, nós estamos conectados. E é importante você falar isso e eu só tentar colocar uma coisa. Não de acordo com o que você acha
que é ser visto, ser valorizado e ser ouvido, mas com a possibilidade do outro de te fazer isso, porque de repente o outro entender já tá como o outro faz isso. Exato, porque talvez o outro já esteja te dando o que ele pode te dar. E quando não está dando, sempre tem espaço para uma conversa sincera Lindo. sobre como a gente deve se conectar. Lindo. E aí existe um tema, cara, que eu acho muito legal. Tem as Blue Zones no mundo. Já ouviu falar? Não. Blue Zones são as zonas azuis. Né? As zonas azuis são aquelas regiões do mundo onde a vida das pessoas são mais felizes e mais longas. Por exemplo, Sardinha na Itália, tem uma região no Japão. Laos Laos é treta. Tem uma região na Califórnia. Lá as pessoas são extremamente felizes. Americana também. Pelo menos no meu bairro lá. Aí, cara, nessas regiões existem muitas pesquisas para entender o que acontece aí que as pessoas vivem tão felizes e tanto mais tempo que as outras. E eles perceberam, cara, conexões humanas são prioridade nessas regiões. Quer pegar interior, os caras sentadinhos na mesinha ali, velhinho, jogando o jogo. Mano, Exato. É a mesma coisa do aí mundo. Bateu velho. no ponto que eu quero chegar, Marcelão. O fato é esse. Eles foram avaliar isso e eles perceberam um negócio chamado de âncoras de conexão. Que nada mais são do que rituais. Esses rituais, cara, eles são como nas religiões, só que orientado para conexões humanas. O que é um ritual? É a repetição de algo com uma intenção específica. E aí, o que eles fazem? Rituais para gerar conexão. Por exemplo, na França é muito comum, você que tem história com a França, refeições de 2 horas, 3 horas, porque os celulares ficam de lado. De lado, ninguém pega. Ninguém pega e é inclusive rude você pegar o seu falta celular. De educação, é verdade. Porque esse é um ritual da cultura que preserva a conexão, o momento de conexão. Outros tipos de rituais, famílias que jantam toda noite juntos e fazem perguntas, por exemplo, que é um ritual muito legal pra gente exercitar. Tem uma pergunta que dizem ser a pergunta mais poderosa do mundo, que é: qual foi a melhor parte do seu dia hoje? Essa pergunta, ela dispara, sei lá, quantas regiões do cérebro diferentes, libera hormônios positivos, os hormônios da felicidade. Por que você para e fala: qual foi a melhor parte do meu dia hoje? E quando você começa a visualizar isso, você começa a perceber que existem coisas para serem compartilhadas entre nós que são mais positivas. Porque a gente está tão geralmente nesse modo luta-fuga. Flock, freeze, no geral, né? Que o estresse está processando em nós o tempo inteiro, que a gente não para refletir sobre essas coisas. E esses pequenos rituais, cara, são âncoras de conexões, e valorizar isso é muito importante. É muito criar legal. isso. É muito legal. Cara, vou pegar um push do que você tá falando. Tem um filme que pra mim foi muito game changing da minha vida, pra querer usar e ver. E acho que todo mundo aí de casa já deve ter assistido, que é aquele Into the Wild, que é na natureza selvagem, né? A história do moleque que um belo dia resolve meter o louco, pega lá uma graninha que ele tinha e vai fazer um rolê para viver a vida, as aventuras da vida dele. E aí não pode dar spoiler? Tem até um livro desse filme. Tem, mas posso dar spoiler? Posso? Ah, cara, eu acho que esse filme é bem antigo, né? Bom, também, malandro, se o Titanic afundou, velhão. Se eu não puder falar o que aconteceu num filme de 72, acabou. Posso? É de 90. Bom, Pode tudo falar, bem. vai. Vou dar spoiler. Acelera aí 2 minutos se você não quiser ouvir. 2 minutos. Não, 2 segundos. Bom, basicamente o que acontece é que o maluco pega o carro, sai viajando e tudo mais. E, cara, no final ele termina no Alasca, onde ele não tem ninguém, ele não conhece ninguém, ele não fala com ninguém. Come uma planta envenenada, né? Come uma planta e empacota. O cara empacota. Então o cara morre do Into the Wild, vai morrer no final, tá? Eu tô já dando o final do filme pra vocês. E por que esse filme é tão foda nesse sentido de a gente entender o que é o meaning da vida, né? São duas... A primeira frase mais linda que eu já li na minha vida veio desse filme, que é assim: a felicidade só é real quando compartilhada. Amo essa frase. Né? Porque quando você vê os momentos de felicidade, os momentos de vida que esse cara teve, que valeram a pena, sempre tinha alguém com ele. Sempre tinha alguém com ele.
né? Sempre tinha alguém ensinando E ele ele. estava nessa busca de estar sozinho, tanto que ele foi parar no Alasca e lá ele percebeu que não era necessário. Que não era isso que ele queria, né? Tanto que ele morreu e se ele tivesse com alguém ali, provavelmente ele não teria morrido. Então, Exato. assim, cara, esse filme ele ilustrou muito o que você falou. Quando eu me sinto só, talvez um movimento que eu precise fazer, né? E, cara, outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, Zequinha, porque, assim, a gente tá bem ou mal falando pra muita gente, cara. E assim, cara, se você se sentir só, vai buscar ajuda. Totalmente. Entendeu? Vai buscar e deixa eu falar, ajuda. Por que isso é tão importante? Porque a base que desenvolve uma depressão é o sentimento de solidão. Não, é o primeiro sentimento, que você, durante muito tempo, não conseguindo sair desse sentimento, você vai entrar num estado catastrófico crônico de depressão. Né? Então, cara, por favor, agora nós carecas estamos pedindo para todos vocês aí, inclusive para vocês que sabem de pessoas que estão passando por isso, né? De, por exemplo, não conseguirem sair, ter mais a vida social, entendeu? São pessoas que estão mais reservadas, que tiveram alguns momentos agora de dificuldade na vida. A gente pede para vocês, vamos resgatar essas pessoas. Exato. Entendeu? Vamos resgatar essas pessoas. Porque isso, como o Zeca falou, longo prazo pode gerar uma depressão, longo prazo pode gerar aquilo que a gente mais tem medo que aconteça, né? Que essa pessoa entender que só tem uma forma dela resolver o problema da vida dela, que a gente já sabe qual é. Então, inclusive, estamos em setembro amarelo. Então. Aí... Eu não sei se esse episódio irá pro ar em setembro. É verdade. Mas vale a pena a gente lembrar que nesse momento, enquanto a gente está gravando, a gente está em setembro amarelo, que é o mês de apoio ao suicídio, né? De apoio aos suicidas, para não cometerem suicídio. Então, é importantíssimo isso, velho. Porque esse é um sentimento muito profundo dos que consideram o suicídio. Eles têm dois movimentos principais, a solidão e o fato de que eles não pedem ajuda, como você está dizendo muito bem, porque eles acham que irão incomodar. Então, ou seja, se a gente oferece ajuda para pessoas que a gente sente que estão solitárias e informa nesse momento, você não vai incomodar se você me disser, eu estou aqui querendo te ajudar. É claro. Que é um outro ponto legal também, para quem se sente sozinho às vezes e está vendo alguém que está mais sozinho ainda, que o Martin Seligman ele fala, né, cara, na psicologia positiva, que o exercício do altruísmo é uma das maneiras mais eficazes de alcançar um senso de contentamento com a vida. Exato. Então, cuidar do outro, ajudar o outro de forma despretensiosa é uma das melhores maneiras, inclusive melhora o sistema imunológico. Muito bom. Mano. Altruísmo é uma forma muito boa da gente desenvolver, né, esse estado de conexão com as pessoas, né, que romperá o nosso sentimento de solidão. Muito bom, Zeca. Bom, vamos, porque senão vão começar da voadora. Você tem coisa para agregar aí? Tem mais alguma coisa importante? Só dizer assim que o caminho para quem se sente muito sozinho é, sim, o autoconhecimento. Entender de fato o que é importante para você e como você quer ser visto, ouvido e valorizado. Entender isso e de alguma maneira começar a proporcionar isso para os outros. Porque muitas vezes a gente, na nossa reclusão por estar sozinhos e por se sentir muitas vezes incompreendido, né, a gente não dá o primeiro passo para aproximar alguém, ou para conhecer alguém, ou para aprofundar em relacionamentos que podem sim trazer um sentido maior para a gente. Então é muito importante a gente gerar esse movimento de entender o porquê a gente se sente tão sozinho. Pode ser medo da intimidade, pode ser não saber como gerar conexões, pode ser referente à nossa comunicação, porque a gente não sabe se comunicar. Claro. Né? Então, entender melhor isso. Porque é digno da sua parte buscar conexões. E se é digno da sua parte, o problema não é se sentir sozinho. É você não estar fazendo nada a respeito disso. Muito bom. Hein? Beleza? Muito bom, Zequinha. Muito bom. Bom, senhores, para a gente terminar, já que eu e Zeca aqui vamos fazer agora um compromisso com vocês, né? Se sentirem sozinhos, mandem mensagem pra gente. A gente adora receber. A gente adora, a gente responde todo mundo, a gente cria
monte de amizade aí. Cara, tá muito legal. Estamos fazendo amigos de verdade nesse podcast, viu? E eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui de todos vocês. Dizer que pra gente tá ficando cada dia mais interessante vir pra cá gravar esses episódios, né? Agora, já com esses modelos de lives aqui que a gente vai ter que falar. Olha lá, tá chegando. E aí, a gente queria que vocês realmente contribuíssem com a gente, sempre mandando os temas, seguindo a gente nas nossas redes, ajudando a compartilhar aí o podcast para quem vocês sintam que de fato vai se utilizar do que a gente fala aqui e de que alguma forma vai conseguir trabalhar essas dores da vida para que elas se tornem produtivas e eficientes para a vida deles. Legal? Zeca, termine com aquela palavra de amor e mande um beijo especial para os nossos como é que a gente chamou? Autossuficientes. Fodões da autossuficiência. Os fodões da autossuficiência, por favor, Zeca. Quero reforçar a vocês que o Mais Dor, por favor, é um ritual, uma âncora de conexão. Pensem no Mais Dor, por favor, como a fogueira de antigamente, que a gente se reunia em volta. Toda quarta-feira, 6 horas da tarde. Lindo, velho. Tudo lindo. A fogueira era um ritual de ancoragem de conexão. Então, vejam a nós como um ritual de conexão. Venham sentar ao lado da nossa fogueira para falar das nossas dores e, inclusive, romper com a dor da solidão, que está te indicando um caminho. Busque por mais afeto humano. E é isso. Um beijo de... Vou comer o cookie dos papilas, dos nossos patrocinadores. É isso aí. E dos fodões do cookie. Isso. E é isso, gente. Só é isso por enquanto. Até o próximo. Amo vocês e aprofundemos juntos em nosso sofrimento produtivo. Muito obrigado, senhores. Vamos que vamos.